Professor, e Cuba? É uma questão difícil ou, no meio destas duas, até parece relativamente simples? Até porque Donald Trump já veio dizer que o regime está por um fio, mas também, para já, não quer avançar, lá está, com boots on the ground. O problema é que Marco Rubio é de origem cubana. E quem controla a política norte-americana para a América Latina toda é Marco Rubio. Significa que, verdadeiramente, esse é um elemento a termos em linha de conta. Depois, o que é que acontece? A teoria que aqui se utiliza é a de deixar apodrecer a árvore na maçã, a maçã na árvore. Que é deixar apodrecer a maçã na árvore. O regime vai cair de podre. Então deixámo-lo cair sem influenciarmos. Claro que já estão a influenciar. E estão a influenciar quem? Estão a influenciar as forças da oposição. Para mostrarem o quê? Quão podre, quão doente está o regime. E depois dizem, há 40 e tal anos, quase há um meio século, que este regime está, portanto, ferido de morte. E estas sanções que lhe impusemos implicam que Cuba não tenha capacidade para resistir muito mais tempo. Mas em vez de sermos nós a provocar a queda, vamos esperar. A maçã vai apodrecer na árvore, mas nós depois, se for preciso, abanamos a árvore para ela cair. Como é que fica a população no meio disso, professor? É sempre... São sempre os mais prejudicados. São sempre os mais prejudicados. Há uma regra que diz, nas guerras, nas revoluções, ai dos vencidos. Aqui é a mesmíssima coisa. Ai do povo. Ai de quem está no terreno. Tenho pena, enquanto cidadão, enquanto político e enquanto politólogo, eu percebo claramente o que é o futuro desta gente, o problema que vai enfrentar. Enquanto cidadão, sinto-me incomodado. Por que é que me sinto incomodado? Porque são sempre os mais frágeis que são desprotegidos. E são desprotegidos e são vítimas de interesses internos e de interesses externos. Interesses internos tremendamente corruptos, interesses externos que querem aproveitar os recursos destes países. E Cuba, voltamos outra vez à questão, tem uma posição privilegiada e, mais do que isso, também tem recursos. Então nós percebemos claramente que Donald Trump está a dizer que já não vai haver outra crise como a dos mísseis de Cuba na década de 60 do século passado. A Rússia vai sair daqui, a China vai sair daqui. Este é o nosso quintal. E como tal, há uns sítios em que temos de investir muito, outros em que teremos de investir medianamente e outros em que não é preciso investir, apenas basta abanar a árvore. E então o que nós vamos fazer é abanar a árvore. Cuba, o regime muito provavelmente cairá a muito curto prazo. E Donald Trump percebe que o importante era ver se conseguia encontrar entre as forças da oposição ou entre as forças mais moderadas do regime alguém que tivesse outra vez uma política colaboracionista. E o que é uma política colaboracionista é aquilo que Delcy Rodrigues está a fazer na Venezuela. Ela foi forçada a fazer. Ele espera que seja... É isso que espera que aconteça em Cuba também? Que haja um regime colaborativo? Mais do que um regime colaboracionista, eu penso é que esse regime colaboracionista, em vez de ser imposto, vai mendigar o apoio dos Estados Unidos. É uma coisa diferente. Donald Trump, em vez de intervir, espera que lhe peçam para intervir. Aqui no elemento que analisámos anteriormente, na questão, portanto, da Groenlândia, percebemos que Donald Trump quer intervir. Aqui, em Cuba, ele espera que lhe peçam para intervir. E ele aparecer como o salvador. Alguém que olha para o sofrimento do povo cubano, que finalmente se liberta de uma ditadura, o que também é um facto. E que ele está disponível para quê? Para patrocinar o desenvolvimento com o seu espírito benemérito, com aquele de querer o desenvolvimento em todo o lado. E aí começamos a perceber Make America Great Again. E Make America Great Again significa América toda. Estados Unidos são só a cabeça. E em termos reais, o resto é o corpo. Professor, olhamos agora para o conflito entre Ucrânia e Rússia. Vimos um ataque em larga escala com mísseis hipersónicos, que fez, pelo menos, deixar 6.000 prédios em Kiev sem eletricidade. É completamente catastrófico nesta altura do ano. Há uma reunião do Conselho de Segurança da ONU já depois de amanhã. O que é que se pode esperar? Segunda-feira eu prometo que vou analisar a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas o que posso já adiantar que o que esperamos é uma condenação de efeito nulo. Porquê? A Rússia é um membro permanente
do Conselho de Segurança tem direito de veto. Como tem direito de veto, não sai nenhuma resolução. E se sair uma resolução em termos de condenatórios, também tem dúvidas que os Estados Unidos a subscrevessem. E ele também é Agora, um país. as atenções de Donald Trump também não estão viradas propriamente para aí. Não? Por isso mesmo, provavelmente, iria abster-se. E depois temos um outro elemento. É a China também, se fosse necessário, não é necessário, mas se fosse necessário, também votaria contra. Portanto, não vai ser nenhuma resolução. Dificilmente se arranjaria um texto que contemplasse todas as situações, porque claramente o que aqui temos é um uso de um novo míssil que não nos deixa minimamente satisfeitos, nem calmos a nós europeus. Porquê? Porque temos de perceber, Vladimir Putin diz que aquilo tem uma velocidade de deslocação, como é hipersónico, 10 vezes superior à velocidade do som. O som desloca-se a 340 metros por segundo. Os estudos que eu consultei não dizem que tem uma velocidade 10 vezes superior, dizem 5 vezes superior. Seja como for, já é muito. É 1 km e 700 metros cada segundo. Claro. O que significa que toda a Europa fica ao alcance deste novo míssil. E este míssil tem várias ogivas que podem ser carregadas de forma tradicional ou de forma nuclear. E nós percebemos claramente que não vai haver uma invasão russa da Europa, mas pode haver um ataque russo a qualquer cidade europeia. É isso que Putin quer mostrar também? É isso que ele quis essa mostrar. Capacidade? Exatamente, por isso é que ele atacou junto à Polónia, em Lviv. E é por isso que Meloni disse, temos de falar com Putin. E porquê é que temos de falar com Putin? Porque a partir daqui descobrimos que nenhuma cidade europeia está verdadeiramente protegida contra este novo míssil. E por isso mesmo é preciso que ele não volte a usar. Atenção, já é a segunda vez que ele utiliza. Ele utilizou para atacar Dnipro, agora utilizou para atacar Lviv. Nada implica que não vá atacar uma outra cidade que de certeza não será Budapeste, mas poderá ser, por exemplo, Londres, ou poderá ser Paris, ou poderá ser Berlim. Mas interessa, por esta altura, interessa Vladimir Putin fazer isso, professor? Não lhe interessa, mas mostra que pode, se quiser. E quando alguém mostra o seu poder, é ou porque está desesperado, ou porque quer mostrar que a sua ameaça é efetiva, é real. O que ele quis mostrar é que os europeus podem alinhar as posições com a Ucrânia, podem tentar negociar as condições da segurança da Ucrânia, podem permitir-lhe apoio, podem movimentar verbas que garantam o orçamento da Ucrânia durante mais 2 anos, podem fazer o que quiserem, mas no final eu vou ganhar a guerra. Ora, ele sabe que esta guerra ele vai ganhar e a Ucrânia vai ganhar, ele vai perder e a Ucrânia vai perder. Não vão é ganhar e perder na mesma dimensão. Significa que ele não vai conseguir tudo, por mais ameaças faça e por mais uso do seu poderio bélico faça. A Ucrânia não vai perder a soberania que era e não se vai tornar, ao contrário do que estamos a falar na América Latina, colaboracionista. O que ele pretendia era um governo colaboracionista em onde? Em Kiev. Se isso acontecesse, ele não tinha problema nenhum. Sabe, na tradição eslava, recebem-se as pessoas, os amigos, na nossa casa, com 2 coisas. Portanto, pão e sal. Então ele esperava ser recebido também em Kiev com pão e sal. Foi recebido com armas. A população resistiu. Zelensky não aceitou o apoio dos Estados Unidos para abandonar o país. E ele percebeu que este povo é um povo resiliente. Então ele tende agora a demonstrar aos europeus que há limites para a resiliência. Pode não haver. E como pode não haver, porque os ucranianos vão lutar até à última pessoa. Então, nesta perspectiva, podem mudar de liderança, mas vão continuar a querer ser ucranianos. Pelo menos na parte que não diz respeito ao Donbass. No Donbass eu já tenho algumas dúvidas. Em toda a outra parte ocidental e central, os ucranianos querem ser ucranianos. E como querem ser ucranianos, querem manter a independência. Ora, para manter a independência, têm de resistir. E o que acontece Putin está a usar esta ameaça para conseguir o máximo possível. Voltamos ao exemplo de Trump. E que mensagem é que passa a Donald Trump também? Que é um líder Putin. forte. Que é um líder forte. E quando Porque ele agora passa... Donald Trump, lá está, não está tão centrado propriamente na questão da Ucrânia e da Rússia, não é? Desfocou as atenções. Mas mais do que isso, é a prova de que é um líder forte.
Donald Trump gostava de ser nos Estados Unidos o que Vladimir Putin é na Rússia. Quer posse e mando. Só que nos Estados Unidos, ao check and balance, é uma democracia. A Rússia é uma ditadura. E o que eles ambicionam, há um bromance entre os dois. É uma ligação de dois irmãos que não sendo sangue, são pela maneira de ser, pela personalidade. Porque aquela tríade negra da liderança que eu expliquei para Donald Trump aplica-se por inteiro, e é por inteiro mesmo, a Vladimir Putin. É um líder autocrático, é um líder totalitário, não é um líder que nós dizemos, o regime é autoritário, mais do que autoritário é totalitário. O regime que aqui é totalitário, ele é um ditador. E junto de Donald Trump isso poderia funcionar como uma ameaça. Não, como ele vê relações entre os países, como as relações entre pessoas, aqui está alguém ao meu nível. Mas Maduro também era um ditador. Maduro também era um ditador e Donald Trump quis destituí-lo. Mas era um líder fraco. E como era um líder fraco, para Maduro, há aqui um elemento muito importante, chama-se carisma. E o carisma, de São Paulo, na carta aos Coríntios, disse que o carisma ou Deus dá ou Deus não dá. Portanto, será inato. E o que acontece é que, nesta perspectiva, que depois já explicarei que não é assim, mas nesta perspectiva, no dia em que Deus Nosso Senhor andou a distribuir o carisma, Maduro não estava em casa. Quem estava era Hugo Chávez. E por isso mesmo o que é que Maduro tenta fazer? É herdar não apenas o cargo, mas o carisma de Hugo Chávez. Todos nós percebemos aquelas figuras ridículas que ele fazia, a dizer que estava a ouvir um passarinho, que estava a ouvir a memória de Chávez. O que ele queria é que o cargo, o carisma, também passasse para ele. O carisma, eu já expliquei que, na minha visão, o carisma, que é uma matéria que eu estudo muito, não é inato, é adquirido. Porque o carisma não está no próprio, é reconhecido pelo outro. Isso significa que eu desconfio se o carisma é pessoal ou é em questão da função. E quando os meus alunos me perguntam porque é que eu tenho esta posição, eu respondo-lhe, onde é que estava? Pergunto, Hitler é um líder carismático ou não? Sim, levou um povo, provocou 50 milhões de mortes, levou um povo atrás de si para a morte. É um líder carismático, obviamente. Onde é que estava o carisma dele na Primeira Guerra Mundial? É que na Primeira Guerra Mundial ele era cabo, que é a posição mais baixa a seguir a soldado. Então, o carisma foi adquirido em função do quê? Dos feitos. E o que acontece é que Maduro não é um líder carismático, não tem feitos. Até aí Vladimir Putin é um líder carismático? É. E mais do que isso, a Igreja Ortodoxa Russa deu-lhe o messianismo. E como lhe deu o messianismo, significa que criou uma auréola à volta dele. É quase como se fosse uma entidade suprema. Exatamente. Repare, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa disse que o governo de Putin era uma dádiva de Deus aos russos. Foi o que ele disse. E como ele diz isto, é o messianismo levado ao exagero. E este messianismo explica o quê? Que seja um líder totalitário. Mas aquelas figuras fortes que conseguem controlar os seus povos, colhem junto de Donald Trump, que não vai ficar minimamente incomodado. Professores, e temos ainda 5 minutinhos, eu queria ir até ao Irão. E mais uma vez temos de falar do Presidente dos Estados Unidos, não é? Até porque surgem ameaças também bastante concretas de que os Estados Unidos vão intervir caso o regime iraniano continue a interceder nas manifestações e a provocar vítimas mortais. Certo é que as manifestações não param, os hospitais estão sobrelotados e a situação está cada vez mais caótica. O regime está em grandes dificuldades. E nós percebemos que um regime está em grandes dificuldades, precisamente como percebemos na Venezuela, como percebemos em Cuba. Qual é o melhor exemplo aqui para o Irão? Durante o ano de 2025, houve 2.200 execuções no Irão. No mês de dezembro, que é o último mês do ano, como sabemos, houve 376 execuções. Quer dizer que foram 12 execuções, passou de 12 execuções por dia. Depois, dessas execuções ocorreram nas 31 províncias do Irão. E mais do que isso, nessas execuções, a maioria foi por enforcamento e 13 foram públicas. Quer dizer que era
para mostrar aos outros o que é que os esperava. Quando um regime tem este procedimento é porque se sente acusado, se sente ameaçado. Portanto, Donald Trump sabe que esta não é uma novidade, estas manifestações sempre têm surgido. O problema é que se percebeu claramente agora que estas manifestações são de dois sentidos. Começaram com um elemento económico, mas depois passaram para o elemento político, mas são duplo sentido. Porquê? Porque há uma parte dos manifestantes que quer verdadeiramente o regresso do Shah. E, repare, como é que Donald Trump se falou do Shah? É um bom rapaz. E quando ele diz é um bom rapaz, volta a ser a desconsideração. Não é um líder forte, não é alguém que ele... É como dizer, já falei com essas pessoas, não é? Exatamente, significa, não ponha as fichas neste pertenço herdeiro. Então, mas há outra facção, são os jovens. E estes jovens querem uma sociedade ocidentalizada, ou a caminho do Ocidente. Não querem renegar a sua fé, mas querem alterar o modus vivendi. Significa que querem liberdade. E é esses que é que o Ayatollah, o líder supremo, diz. São mercenários, estão ao serviço do grande Satã. Quem é o grande Satã? Estados Unidos. O que é que temos de fazer? Temos de os prender, temos de os executar. Há outro dado muito importante. Estas 2.200 execuções são aquelas que são oficiais. Eu não estou aqui a contabilizar aquilo que se chama a tortura. É que a tortura é diária em todas as cidades, ou na maioria das cidades, mas principalmente em Teherão. E não é por acaso que estas manifestações aparecem em todas as cidades, mas em vários bairros de Teherão. Qual é o problema disso, Vânia? É que se aparecem em vários bairros, são inorgânicas. Significa que não têm uma liderança assumida. Acabam por ser espontâneas, digamos assim, ou não, não é? Sim, mas indica que não estão propriamente organizadas. Ainda não têm o elemento orgânico e não têm uma liderança. E agora, repara, agora que Donald Trump vai receber Maria Corina Machado, talvez ele devesse lembrar-se que no Irão está a Prémio Nobel da Paz de 2023. Está presa. Está presa e porquê é que está presa? Eu posso dizer o nome, é Narges Mohammadi, e Narges Mohammadi está presa, foi condenada, foi detida, agora novamente, mas em 2016 foi condenada a 16 anos de prisão. Porquê? Por causa de lutar pelos direitos da mulher no Irão, por causa de lutar pelos direitos humanos no Irão e porque era contra a pena de morte. Ela sabia bem porque é que era contra a pena de morte, porque se a pena de morte fosse abolida, estas 2.200 pessoas continuariam vivas. E o que acontece é que o regime tem vindo progressivamente a aumentar a sua margem de violência. O que é que acontece? Temos aqui três cenários. Cenário 1, seguir o modelo da Venezuela, tirar o líder e esperar que esse líder, portanto, seja substituído. Que esse para mim é o cenário mais difícil. Porquê? Porque há a liderança temporal e a liderança espiritual. O problema é que a liderança espiritual, que é religiosa, domina a temporal. Eles não têm a separação, não têm as duas espadas, o poder temporal e o poder espiritual. O poder religioso controla o poder temporal. O presidente é muito mais moderado do que o Ayatollah. Então, entregue-se o poder ao presidente. Não. Os guardas da Revolução não aceitam. E as estruturas do poder também não aceitam. Segunda situação era o Ayatollah sair, como sucedeu na Síria, com Bashar al-Assad, ir, por exemplo, para a Rússia. E atenção, porque está a haver já a deslocação de ouro do Irão para a Rússia. Pode haver uma alternativa. Eu penso que a alternativa vai ser um elemento intermédio. Quem vai verdadeiramente acabar por triunfar aqui no Irão, quando tiver força é a sociedade civil. E aí vamos ter os jovens no poder. E isso, repare, enquanto aqui no Ocidente assistimos a jovens que se deixam de rever no nosso modelo de vida, aqui, noutros países, há gente que ambiciona o nosso modelo de vida. É uma esperança. Professora José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua análise. Um bom fim de semana. Bom fim de semana.